domingo da nossa vivência quaresmal. Significa que já estamos às portas da Semana Santa. Próximo domingo já será o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A liturgia deste domingo já fala da hora do Senhor, pedindo para voltarmos o nosso olhar para a entrega de Cristo na cruz, que vamos celebrar durante a Semana Santa. E chegarmos lá na mais estreita intimidade e comunhão com Ele, para viver os dias da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus leva à plenitude o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Vejamos que o texto tem no seu centro a Nova Aliança. Havia alguns gregos que, entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, Jesus vai sofrer a paixão no mesmo contexto da Páscoa dos judeus, para dizer da nova e eterna aliança. Assim ele o anunciará na última ceia: o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança. Então ele leva à plenitude. O Antigo Testamento é sempre o prenúncio daquilo que Jesus leva à plenitude. Todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, Jesus as leva à plenitude na sua vida e missão. Então eles estão ali para adorar na festa da Páscoa e querem ver Jesus. Ou seja, é hora de quem está ali buscando adorar a Deus segundo a antiga aliança, deve agora voltar sua atenção para Jesus, para adorar a Deus como Ele nos ensina a adorar. Faz sentido aqui nós lembrarmos o encontro de Jesus com a samaritana. Ela perguntou a Jesus: onde devemos adorar? Nesse monte ou onde é certo adorar? Jesus vai dizer: não é questão do lugar, samaritana. Os adoradores que o Pai quer são aqueles que o adoram em espírito e verdade. Ou seja, é a vida que precisa se tornar uma adoração. Adorar não é um momento ou um lugar. Adorar é uma maneira de viver a fé. Por isso Jesus fala: glorifica, né, o teu filho, glorifica o teu nome. Porque conforme nós vivemos e testemunhamos a nossa fé, nós glorificamos o nome de Deus, como Jesus glorifica o Pai na cruz. Quando Jesus vai dizer: essa voz que ouviste não é por mim, mas por vós. Jesus não padece a morte de cruz por ele. Ele padece a morte da cruz pela nossa desobediência e pelos nossos pecados, para não vivermos mais na desobediência e no pecado. Essa voz não é por mim, é por vós. Que ali Jesus vai glorificar, fazer-se obediente, tendo feito obediente, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Então é ensinando esse caminho do discipulado. Esta resposta à pergunta ou à vontade dos gregos de ver Jesus, aqui não houve uma resposta verbal. Como a gente vê em outros momentos do Evangelho, a resposta precisa ser entendida. Ela não é verbalizada. Como quando João mandou seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Messias ou devia esperar outro. Qual a resposta que Jesus deu? E de dizer a João: os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam. Diz a João. Ou seja, a missão, os atos de Jesus mostram que ele é o Filho de Deus. Ele não dá uma resposta. No outro momento do Evangelho, eles querem que Jesus: qual o sinal que dás que és o Filho de Deus? Novamente, Jesus não deu uma resposta verbal. Falou: as minhas obras mostram que o Pai me enviou. Vejam as minhas obras. Então o cristão tem que entender que ele mostra que ele é cristão, não é só nas palavras, não só nas orações, com tudo isto, mas sobretudo com as suas obras, com seu exemplo e testemunho de vida e de fé.
Então Jesus vai dar uma resposta indireta, porque esses gregos talvez queiram ver Jesus um tanto por curiosidade. É como aquele momento em que Jesus fez o primeiro anúncio da paixão e os discípulos começaram a ter uma atitude totalmente contrária ao que ele estava ensinando naquele momento. Começaram a disputar entre eles quem ia ficar à direita ou à esquerda de Jesus, enquanto Jesus falava da sua doação na cruz. Então os gregos vão até Jesus, talvez porque naquela ocasião, tendo ido a Jerusalém para adorar, tomaram conhecimento de que Jesus era um homem ali de uma fama, que estava atraindo muitas pessoas, chamando a atenção com suas ações. Talvez quisessem ver o Messias triunfalista, cheio de glórias humanas. Queria ver, talvez, levar ou sanar essa curiosidade. Quem é este homem tão cheio de glórias humanas, que faz tantas coisas e arrasta a multidão? Jesus sai desse contexto. Lembramos que em determinado momento reuniu-se em torno de Jesus tanta gente, ele realizou milagres, queria aclamá-lo rei. O que Jesus fez naquela hora? Saiu às escondidas, porque ele não quer se apresentar para glórias humanas, para aplausos humanos. A hora que Jesus é coroado não é aquela que as multidões o aclamam. A hora que Jesus é coroado é a hora que todos somem e ele fica sozinho, com poucos dos seus, o discípulo amado, Maria e uns outros, ali aos pés da cruz. Só esses presenciaram a sua verdadeira coroação, quando Jesus é coroado na cruz. Porque ele não veio buscar tronos e glórias humanas, ele veio ser grão de trigo. Ele veio ensinar o amor obrativo. Ele veio ensinar o amor doação. Nós vamos celebrar na Semana Santa, não glórias humanas de Jesus, não grandezas humanas, mas é o Filho de Deus que, fazendo-se obediente, o fez até a morte da cruz. Esvaziou-se a si mesmo, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Fez-se verdadeiro grão de trigo, que se não morrer, se fechar em si, ficar no seu egoísmo, ficar só buscando os seus interesses e vantagens pessoais, vai ficar fechado no seu egoísmo e assim irá morrer sem deixar nada de bom. Mas aquele que se torna grão de trigo numa doação total de si para o bem dos outros, não é por mim, mas é por vós. É para o bem vosso que eu vou padecer a paixão. Então, aquele também que se entrega nesse amor obrativo para o bem do outro, seja qual for a natureza de fazer esse bem. Quando vemos agora na pandemia, muitos nos hospitais vivendo o seu amor obrativo, exaustos de tanto trabalhar, porque ali precisam estar cuidando de tantos que de uma maneira ou de outra, com maior ou menos culpas, foram contaminados na pandemia. E lá estão esses do amor obrativo, num silêncio, numa cruz de cada dia, numa paixão, fazendo-se paixão com os que estão na paixão, fazendo-se enfermos com os que estão enfermos, levando alento para quem está desalentado. É Cristo na cruz fazendo-se grão de trigo. É hora de nós vermos na nossa sociedade o que o Papa Francisco falou na mensagem sobre São José. O pai na sombra, aquele que age, às vezes de maneira, fazendo coisas tão importantes, mas de forma tão silenciosa. Tem gente que faz coisas de pouca importância e quer fazer muito barulho, quer mídias, redes sociais, para exibir futilidades. Enquanto gente que está fazendo coisa séria não busca redes sociais para se exibir, não precisa. Basta a consciência do bem que está fazendo. Quem precisa de muita rede social é quem está levando vida vazia. Pode olhar que quem mais ocupa a rede social é quem está levando vida vazia. É uma vida fútil. Precisa ficar se exibindo ali suas futilidades. Quem está fazendo coisas sérias, responsáveis e dedicadas, não precisa pôr em rede social, porque faz na gratuidade, no dom total de si. São verdadeiros grãos de trigo, fazendo o bem entre nós e pouco percebidos pelo bem que faz.
São tantos que vivem assim entre nós. Como Jesus, não é por mim, é por vós. Quem faz o bem para o outro venceu o egoísmo, saiu de si, tornou-se doação. Seu amor se torna verdadeiramente obrativo. Não precisa mais de exterioridades. É a resposta que Jesus dá de forma indireta. Queremos ver Jesus. E aí vem o chamado ao seguimento. Quando Jesus anuncia o grão de trigo, se o grão de trigo cai na terra, que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, produz muito fruto. E o que vem depois? Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida, neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Nós não buscamos, não é, a saciedade plena da nossa vida para as satisfações que esse mundo oferece. Mas a nossa vida é mais elevada do que se deixar prender e dominar pelas propostas desse mundo. Ela se torna obrativa, quando ela supera essas realidades e se desapega delas, para se fazer bem e doação aos outros. E agora vem a resposta para os gregos. O que eles querem ver? Curiosidade? Um homem de famas humanas? Um homem que atrai multidões? A resposta é indireta. Se querem me ver, sigam-me. Vemos e conhecemos Jesus com profundidade é no seguimento até a cruz. Se alguém me quer servir, siga-me. Se alguém me quer seguir, viva o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se alguém me quer servir, siga-me. Se alguém me quer servir, viva o Evangelho. Jesus se apresenta a nós como caminho que leva ao Pai pelo Evangelho. É o Evangelho do começo ao fim. É o Evangelho do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Se nós vivermos o Evangelho desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, verdadeiramente o seguiremos e o serviremos. Então, servir, por isso que na aliança do Antigo Testamento, que Deus fala que foi uma aliança que teve que ser cobrada, quase que imposta à casa de Israel, uma aliança que eu fiz valer a força sobre eles. A aliança de Jesus não é mais para valer a força. Vou imprimir a minha lei na nova aliança, no mais íntimo do coração deles. Não será mais necessário ensinar ao seu próximo e ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Todos os reconhecerão, do maior ao menor deles, diz o Senhor, porque vou colocar a minha lei nas entranhas deles. O Espírito Santo é que abre o nosso íntimo, o nosso coração. Jesus enviou a igreja assim, para que nós sejamos adoradores em espírito e verdade, para que a vivência da fé saia de dentro de nós, para que o testemunho do amor de Deus saia de dentro de nós, porque é pelo Espírito Santo que o Pai e o Filho habitam em nós e nos faz verdadeiros adoradores, de vida de fé autêntica, não só de práticas religiosas forçadas, rotineiras ou preceituais, cumprimentos de preceitos, mas de vida de fé alicerçada na graça e na palavra, de vida de fé autêntica. E entramos agora com o grão de trigo. A vida de fé do cristão não é uma vida superficial e apenas prazerosa. Ela é uma vida também de paixão, de cruz, de calvário. Precisamos fazer, e a igreja precisa fazer esse caminho, porque a paixão de Cristo, as dores de Cristo continuam no mundo. A cabeça está na glória do Pai. Jesus está na glória do Pai, mas o seu corpo místico está aqui, fazendo o caminho, igreja peregrina, buscando a sua conversão diária, buscando se fazer doação.
Esta igreja geme ainda como Jesus gemeu para sofrer a paixão. Essa igreja sofre suas dores como Jesus sofreu as dores da paixão. Temos hoje uma tendência de uma espiritualidade que não vê os sofrimentos do mundo, que não vê as dores do mundo, como se o corpo místico de Cristo não estivesse no mundo. Esse corpo ainda está vivendo, né, a sua remissão, porque o pecado ainda reina no mundo, até que seja vencido definitivamente no juízo final. Então, a igreja está no mundo sentindo as dores de Cristo, o corpo místico de Cristo. Muitos querem esta igreja só do louvor, uma igreja que não é mistério da encarnação, uma igreja que não entra no mundo como Jesus entrou, uma igreja que não sofre com os que sofrem como Jesus sofreu, uma igreja que não vê Jesus nos sofredores, conforme Mateus 25 nos pede para ver. Então, a igreja do louvor, que louva e adora em espírito e verdade, é a igreja que está no corpo místico de Cristo, presente no mundo que sofre, que precisa repetir o que Jesus fez no Evangelho. Esse é o ensinamento da paixão, e Jesus então fala agora da sua dor. A segunda leitura vai nos ajudar também a visitar as dores de Jesus. Agora sinto-me angustiado, e o que direi? Pai, livra-me desta hora. O que é que Jesus rezou no Getsemane? Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a vossa. E Jesus, na obediência, vai padecer a morte de cruz. Ele está feliz nesse momento? Não, está sofrendo, está angustiado. E o Getsemane transpira sangue. Nós temos entre nós muitos transpirando sangue, com direitos negados, excluídos, pisoteados, esquecidos, abandonados, padecendo preconceito. Quantos estão entre nós suando sangue? Esta igreja que continua a missão de Cristo, o corpo místico que está no mundo, não pode se fazer longe e insensível a estes. Porque Cristo continua a sofrer, a suar sangue neles. Cristo continua a dizer que está angustiado neles. E nós não podemos distanciar desse Cristo que continua a suar sangue e estar angustiado. Foi precisamente para esta hora que eu vim, Pai, então, glorifica o teu nome. Tanto mais glorificamos o nome do Pai quando fazemos o bem a esses como Jesus fez. É bonito quando o Papa Francisco diz, para muitos e em muitas situações, só percebemos que Deus não abandonou o mundo porque vemos pessoas fazendo bem. Porque se todo mundo estivesse fazendo mal, já tínhamos a conclusão. Deus abandonou o mundo. Quanto mais afastadas de Deus as pessoas estão, menos ela faz o bem. Quanto mais na graça e na comunhão com Deus elas estiverem, mais elas fazem o bem e mais tornam o amor de Deus conhecido no mundo. A missão da igreja é glorificar o nome de Deus. Cristo glorificou na cruz plenamente na sua obediência e doação. A igreja glorifica fazendo o bem. Santificado seja o vosso nome, assim rezamos. Venha a nós o vosso reino. Então que o vosso nome, ó Deus, seja glorificado. Que as nossas boas obras, que o bem que fazemos, torne o seu amor mais conhecido no mundo. Esta é a nossa missão de cristãos. E o Evangelho, a segunda leitura vai na mesma direção. Dirigiu-se preces e súplicas com forte clamor e lágrima. Às vezes nós queremos só o Cristo. Quem bate palma para Cristo na cruz? Ninguém bate. Ali é o amor obrativo. Muita gente quer ficar diante do Cristo glorioso, batendo palmas, sem enxergá-los nos dias da sua paixão, sem saber o caminho que ele fez até chegar lá. É o caminho que a igreja é chamada a fazer. A igreja não busca palmas e glórias terrenas. Ela busca ser um sinal vivo do amor de Deus. Ela busca ser um grão de trigo que precisa morrer todos os dias, que precisa tornar amor obrativo, fazendo bem às pessoas.
uma doação discreta, silenciosa, sem nenhuma preocupação em fazer grandes acontecimentos. Hoje nós temos essas evangelizações um tanto personalistas. O que interessa é o número de visualizações, o número de adeptos, o número disso e daquilo, buscando às vezes uma maneira de anunciar só ruidosa, com pouco pé no chão, com pouco mistério da encarnação. Às vezes uma superficialidade espiritual muito grande, um piedosismo vazio, que não muda, que não transforma, que não ajuda a pessoa a sair de si. Porque busca barulhos e visibilidade. Jesus não foi dizer aos gregos, aqui estou, eu sou o homem famoso, estou aqui para fazer um barulho, eu vou atrair todos a mim quando? Na cruz. Quando eu for levantado da cruz, atrairei todos a mim. Assim terminou a primeira leitura e assim termina o Evangelho de hoje. Quando todos são atraídos a Ele. E nós vemos no final, Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Porque quando eu for elevado da terra, esta voz... Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então aqui que Jesus quer nos atrair a Ele para o discipulado, para sermos esse grão de trigo que se doou por inteiro. Caminhemos com Ele, nos colocando agora às portas da Semana Santa. Aproveitemos bem essa semana, para agora fecharmos bem a nossa vivência quaresmal. E fechando bem essa nossa vivência quaresmal, celebrarmos bem os dias da paixão, morte e ressurreição do Senhor, para nos alegrar plenamente na sua Páscoa. Assim seja.